Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sou a Érica. Eu sou o Robson. Nós somos o casal coordenador da Forania São José de Mojimirim, da Diocese de Amparo. E nós iniciamos a Semana da Vida no dia de ontem, com a missa na Paróquia Santa Cruz, com o nosso padre Charles e com o nosso padre Francisco, né, que são coordenadores e assessores da pastoral familiar aqui na Diocese. Sejam todos muito bem-vindos da nossa Diocese, de outros, aos amigos, a todos que puderem participar e partilhar deste momento. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é útero santuário da vida. E para falar sobre esse tema, nós convidamos um casal que é aqui da nossa cidade, né? E que vai partilhar conosco, né, um pouco do que eles têm de conhecimento, de tudo que eles adquiriram ao longo dessa vida, né? Tudo que Deus colocou no coração deles para eles estarem partilhando com a gente nesse momento. Nós pedimos que a Sagrada Família interceda por cada um de nós neste momento, pelo casal que vai fazer essa apresentação e por cada um que está assistindo. Que Deus nos abençoe. Então, né, vou apresentar para vocês a Silvia e o Eduardo, que vão falar conosco agora. Boa noite. Estão todos já me vendo? É com muita alegria que a gente vem atender esse chamado de Deus, né? Nós trabalhamos com a vida, com o método Billings há 31 anos já, e a gente já viu muitas graças, né, que Deus derrama na vida do casal, mas a maior delas é a bênção do filho, né? Seja ele o filho da nossa gestação, ou seja ele o filho do nosso coração, Deus nos dá essa graça, né, de gestar e de cuidar da vida que vem dele. Então, esse é o meu esposo, Eduardo. Nós somos casados há 28 anos, né? Temos 2 filhas e me lembro com alegria, como toda mãe que deve estar assistindo aos momentos de gestação que nós passamos, às vezes turbulentos, às vezes com muitos sintomas, às vezes sem, mas é uma coisa indescritível a gente sentir a graça da vida de Deus dentro de nós, né? Eu gostaria de começar conversando um pouco sobre útero, santuário da vida. Eu fui pesquisar um pouquinho para preparar essa live, né? E eu falei, então, o que será que é a vida, né? O meu primeiro foco foi pensar o que é a vida, se é o santuário da vida, o que eu chamo de vida, né? E aí eu fui atrás, né? Reflexão, então, o que é a vida? Eu fui atrás do dicionário, tá? Por favor, Érica, você pode compartilhar conosco, então, a apresentação? Já está compartilhando? Pode seguir. Pode seguir, tá. Silvinha. Então, vamos lá. Primeira reflexão. O que é vida? Tá? Eu sou bióloga, sabe, gente? E bióloga é que estuda a vida. E eu acho que nunca na minha vida eu parei para pensar o que é vida em todos os âmbitos que a gente tem, no teológico, no filosófico, na biologia, tá? Dentro da igreja. Então eu fui para o dicionário, tá? Eu queria uma coisa bem crua. O que é a vida, assim, né? Literalmente falando. Quando eu fui lá,
eu achei assim, ó, a vida, do termo latino vita, é um conceito muito amplo e admite diversas definições. Pode se referir ao processo em curso do qual seres vivos são uma parte, ou seja, a vida do planeta, por exemplo, a vida do planeta Terra. Pode também ser o espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo, tá? Também pode ser a condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu, ou seja, ele está vivendo. Vida é aquilo que faz com que a gente esteja vivo. Metafisicamente, a vida é um processo contínuo de relacionamento. De tudo isso, gente, o que eu tirei de tudo isso? Que cada um tem um conceito de vida. Cada um tem a vida no seu coração. E aí, eu quis colocar para vocês o que é vida para mim. O que é a vida para a gente como casal que estamos trabalhando há muito tempo com a vida? O que é a vida para nós nesse sentido? Então, eu coloco aí, olha que audácia da Silvia, a minha definição de vida, tá? Vida é a manifestação de Deus na Terra. Por que eu estou falando isso, gente? Nós atendemos casais, então, há bastante tempo. E tem casais, por exemplo, que têm todas as condições possíveis de gerar a vida. Querem a vida e essa vida não vem. Tem outros que falam assim, não, nós vamos deixar a gestação para daqui 3, 4, 5 anos. E, de repente, essa vida vem. E eu chego à conclusão que a vida, gente, é quando, principalmente quando a gente trata a vida, que eu estou falando, a vida do ser humano, a concepção, que é onde começa a nossa vida. A concepção é quando, gente, o céu se abre e a graça de Deus vem em plenitude sobre o casal. Isso, para mim, é o início da vida. É essa manifestação de Deus que vem, que é de graça, e que Deus dá e espera que a gente se abra a esse presente. Então, a vida, como eu falo ali, é a tão palpável presença de Deus, que se manifesta em a sua mais sublime forma na nossa forma de seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Então, gente, desde criança, eu tenho uma paixão por mulher grávida. Eu era pequenininha e eu chegava e já ia direto com a mão, passar a mão na barriga de uma mulher grávida, que eu ficava encantada com isso. Descobri, depois de longo tempo, que meu avô também tinha essa admiração pela mulher grávida. E hoje eu consigo entender, não tudo, aliás, muito pouco, dessa maravilha que é Deus estar presente e se fazer presente dentro do útero materno, tá? Dentro da biologia, a gente pode juntar várias coisas, todas as substâncias possíveis de uma célula, mas a vida não vem. A vida não vem, gente. A gente pode fazer inseminação artificial, a gente pode fazer clonagem, tá? Mas tudo diante da vida que já veio de Deus. Nós, homens,
nós mulheres, nós não temos esse poder de gerar a vida, tá? Então, é muito claro para mim, vida é a manifestação de Deus na Terra. E muito mais ainda a nossa vida de ser humano, a manifestação, tá, da imagem e semelhança de Deus. Então, gente, se essa vida só pode vir do Criador, e ela vem nessa forma de graça, porque a vida sempre é uma forma de graça. A vida sempre é um presente. Pode ser em momentos turbulentos, pode ser em momentos que a gente assuste, mas essa vida vai gerar em nós adultos. Receber essa vida vai gerar o quê? Toda a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Todos os dons do Espírito Santo. O dom do amor, do perdão, da sabedoria. É aí que Deus manifesta. Quando a gente muitas vezes está lá com os nossos filhos e a gente precisa ter sabedoria. E nós precisamos ter firmeza, e nós precisamos ter fé. Outra coisa que eu costumo dizer sempre, a gente acha, e eu também achei muito tempo isso, que eu tinha que fazer de tudo para que os meus filhos fossem para Deus, para que meus filhos chegassem ao céu. Agora, né, com os cabelos brancos, a gente já consegue perceber que, na verdade, é tudo diferente. São os nossos filhos que nos levam ao céu. É por causa dos nossos filhos que nós exercitamos as virtudes do Espírito Santo. É por conta dos nossos filhos que nós rezamos. É por conta dos nossos filhos que nós esperamos. É por conta dos nossos filhos que nós cremos, porque vemos a graça de Deus presente na vida deles. Então, gente, não acreditem que a gente tem que levar os nossos filhos para o céu. Na verdade, são eles que estão nos levando. Aí, gente, a maravilha, por exemplo, daquela pessoa que não teve como ter o seu próprio bebê, mas ele adotou, e neste filho adotado, e neste filho escolhido, e neste filho especial, ele vê a presença de Deus e exerce as virtudes do Espírito Santo para chegar à santidade. Então, é só com essa visão desse presente que vem de Deus, que nós podemos entender que vida está ligada à santidade. Entenderam? Quem não tem essa visão, muito difícil, ela vai perceber que a vida é santa. Se ela não percebe que esse dom vem de Deus, certo? E mesmo se eu não tiver filhos, se eu perceber dentro do meu irmão de paróquia, dentro do meu irmão dentro de casa, se eu não ver, se eu não conseguir ver a santidade da vida dele, que Deus me deu de presente para conviver, eu não consigo caminhar para isso que a gente estava querendo dizer, útero, santidade, santuário da vida. Por que santuário? Porque santuário é aquilo que guarda o que é santo. Nós, gente, podemos contemplar aqui, olha, Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe,
é a manifestação que Deus nos deu da nossa mãezinha grávida, né? Depois, quem não conhece, fica uma belíssima dica, uma belíssima aprendizado. Estude sobre Nossa Senhora de Guadalupe, viu? Aí vocês estudem e aprendem e vão conversar com seus filhos, para que eles já cresçam sabendo da historinha da Mãe do Céu, de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas Nossa Senhora de Guadalupe, ela se manifesta grávida. Gente, imagina só o Filho de Deus, o próprio santo, dentro daquele útero de Nossa Senhora. Aquele útero de uma jovem, muito jovem, tá? Então, de um corpo jovem, de um corpo praticamente adolescente, e que Nossa Senhora pôde gerar. E não foi uma geração de vida tranquila, não foi. Não foi uma geração de vida sossegada, não foi. Não foi uma geração de vida aceita pela sociedade, não foi. E, no entanto, ela carregava o próprio Jesus, o próprio Deus na forma de homem. Hoje, pessoal, em nome da felicidade, em nome de fugir das coisas que nos dão as dores, eu vi uma frase, até anotei. A gente tenta eliminar o sofrimento, achando que com isso a gente alcança a felicidade. E aí eu coloco o sofrimento de tantas mulheres que gestam seus nenéns com problemas de saúde, com problemas financeiros, com problemas sociais, com problemas familiares, com problemas emocionais. Quantas mulheres? Só que nós temos que ter a visão de que a nossa felicidade não é eliminar o sofrimento. Isso daí não vai gerar em nós a felicidade. A felicidade, gente, está muitas vezes em acolher até mesmo o sofrimento. Imagina Maria grávida, logo nos primeiros meses, quando José teve que levar ela para casa e toda a aldeia, todo mundo questionando e olhando estranho. Imagina quanta dor de Nossa Senhora. Mas ela se concentrou nessa dor? Não. Ela gerava a Jesus. Os olhos dela eram para Jesus. A vontade dela era para Deus. E então, ela suportava tudo. Esse é o convite que Nossa Senhora nos faz. E assim Nossa Senhora foi levando toda essa gestação, ela foi visitar Isabel. Pensa num começo de gestação, a gente sabe hoje que até lá aos 3 meses a gente segura as meninas em casa, cuidado, não vai andar de cavalo, cuidado com os exageros, né? Nossa Senhora junta as coisas e vai cuidar de Isabel. Por quê? O olho dela estava na vida, que ela ia ajudar a Isabel a cuidar de São João. Não foi fácil, porque foi longe. É muito calor, e Maria foi. E Maria voltou. E Maria preparou todo aquele enxoval. Menina, certo? E quando chega praticamente na hora de Jesus nascer, o José
resolve ir para Belém. E Maria podia, hoje a gente pensa, Maria podia muito bem ter falado assim, oh, José, eu estou para ter o neném, o que eu vou fazer em Belém? Olha a obediência daquela que tem os olhos em Deus. Olha quantas virtudes a gente pode contemplar em Nossa Senhora, ela suportando as dificuldades normais de uma vida de uma menina grávida. Nós passamos por isso. Eu queria até lembrar, cada um de vocês que estão pensando, que estão refletindo comigo, pensa na tua mãe. A sua mãe passou isso por você. A sua mãe um dia descobriu que estava grávida de você. E para quem é mãe, sabe que é uma mistura de sentimentos de muita alegria e de muito susto, e o medo de será que eu vou dar conta? E como é que vai ser esse parto? E a nossa mãe, gente, passou por isso. E a nossa mãe suportou cada momento, inclusive do nosso parto, que não é fácil. Seja cesárea, seja qualquer forma de parto, não é fácil. E a nossa mãe, por amor, suportou isso. Então, gente, eu posso falar que uma mãe, quando olha o seu filho sendo gerado, se ela tiver essa visão dessa santidade que vem de Deus, ela consegue suportar as dores. Nós tivemos bem recente aquela história da menina de 10 anos que fez o aborto. E aí eu assisti vários vídeos, né, falando a favor e contra, e a favor e contra. E aí todo mundo falava dessa menina. Coitada dessa menina, está sendo abusada há 10 anos. Realmente, gente, imagina a dor dessa criança de estar sendo abusada há tanto tempo. Imagina o sofrimento dessa menina. Mas o que essa criança, esse bebê, tinha que pagar com a vida por este erro, que não era sequer da mãe. Vocês entenderam? Existiram vários outros momentos, outras meninas com 10 anos que geraram e tiveram os filhos. Ainda mais hoje, com tanta tecnologia que a gente tem. Eu não estou falando que necessariamente ela teria que ficar com o neném. Tem muita gente querendo e aberto a cuidar dessas crianças. Mas a gente não pode determinar pela vida ou da mãe ou do filho por um erro que sequer foi deles. Vocês entenderam? Por quê? Porque essa vida, gente, não veio nem dessa menina e nem desse padrasto, desse tio, desse violentador. Essa vida veio de Deus. Essa vida veio de Deus como presente. E dentre esses vídeos que eu assisti, eu vi o testemunho de um padre. Este padre foi filho da mesma situação que nós assistimos. A mãe foi violentada, todo mundo queria que a mãe fizesse o aborto, e a mãe, muito jovem, falou que não ia fazer. E ela conseguiu ter o neném, tá? Teve muitos problemas, muitos sofrimentos, mas ela teve um suporte, com certeza, de alguém que mostrava para ela quem? O céu, a Deus.
E este filho hoje é um sacerdote, aquele que também traz a vida na forma de Eucaristia, o próprio Deus como Maria. E ele contava e chorava, porque ele, como sacerdote, também tem essa graça de receber a vida que vem de Deus. Nós temos um zelo imenso, né, gente, pela Eucaristia. Tamanho zelo nós temos que ter também por essas nossas crianças que são geradas. Por isso, o nosso apoio incondicional a toda gestante, a toda gestante de qualquer idade, de qualquer raça, de qualquer situação financeira ou de saúde, o nosso apoio, porque dentro dela se manifesta a santidade de Deus através do dom da vida do Filho. Então, eu queria encerrar isso, a nossa pequena conversa, e abrir para discussão, se vocês querem falar alguma coisa, a gente trocar umas ideias, né? Porque é a raiz da nossa fé, essa vida que vem de Deus, certo? E essa vida vem de Deus, portanto, ela é santa. Louvado seja Deus, viu? Pela vida de cada um de nós. E para nós que somos pais, louvado seja Deus, porque Deus se manifestou e nos deu a graça de vê-lo nos nossos filhos. E para os pais adotivos, vocês foram escolhidos por Deus e receberam este presente, viu? Deus abençoe. Vamos então para algumas perguntas, Érica? Bom, vamos lá, Silvia. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever, mandar aí para a gente, né? Silvinha está aí disponível para responder, né? As pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. No material que a gente tem, né, sobre a Semana da Vida, nos fala também sobre que o Papa Francisco estava preocupado com as gestantes, que se preocupam com que mundo que essa criança que eu estou esperando vai chegar, né? O que será dela, né? Em que mundo meu filho viverá? Aí, assim, uma pergunta, né? Deixa eu não ter nenhuma pergunta aqui, vou perguntar aí. Quando a pessoa decide por ter filhos, ela vai pensar, né? Eu vou trazer um filho no mundo, nesse mundo que nós estamos vivendo, compensa? Uhum. O que você acha, Silvinho? Isso eu já ouvi muito, viu? E a gente ouve assim, esse mundo... Gente, esse mundo é uma loucura. Esse mundo é muito violento. Esse mundo está muito difícil. Como que eu vou colocar uma criança tão pura neste mundo, né? E aí, gente, eu vou falar para vocês, dessas crianças que esse mundo precisa. A gente precisa, sabe? Como mãe, a gente acha que a gente quer dar tudo de melhor para o nosso filho, né? Eu também quero. Agora, minhas filhas já estão grandes, sabe? Eu tenho uma de 23 e uma de 25. E muitas vezes eu tenho percebido que é na dificuldade que elas vão amadurecer. Então, às vezes, até eu me penso, Érica, que eu deveria não ter poupado elas de tantas coisas. Por quê? Porque o mundo precisa delas forte.
Eu não tenho condições de mudar o mundo sozinha, mas eu estou deixando, além de mim, do meu esposo, mais 2 pessoas para mudar esse mundo para melhor. E através desse nosso trabalho dentro da igreja e com as nossas reflexões, eu acredito que a gente pode ir multiplicando essas pessoas para que a gente mude o nosso mundo. A gente tem que fazer essa força, é essa manifestação que a gente tem que fazer. Não dá para eu sentar e ficar esperando que o mundo fique bom para daí eu ter os filhos que Deus sonhou para nós. Deus conta com a gente, sabia? Deus conta com os nossos filhos, com a gente para mudar esse mundo. Eu não estou te ouvindo, Érica. É a inexperiência. A gente tem algumas mensagens aqui, né? Uma ótima definição do que é vida, foi tudo isso que você falou. Um filho bem preparado é aquele de muitos nãos. Quantos nãos a gente recebeu dos nossos pais e hoje a gente agradece por isso, né? Aí eu penso assim, né? E o meu filho vai fazer 21 anos. Eu podia ter falado mais nãos para ele. Eu acho que ele merecia mais nãos, né? E justamente para isso, né? Para que ele tenha a mesma base que eu tive, né? Do não que levou para frente. Tem bastante gente mandando mensagem, né? Legal. É a coisa mandando do sofrimento. Boa noite, né? Mandando parabéns. Que gostoso, né, gente? A gente queria estar vendo todos vocês, viu? É gostoso a gente poder ter esse momentinho, né, para a gente pensar sobre a vida. Nesse tempo de pandemia, a gente está muito longe. Por mais lives que a gente esteja fazendo, né? Por mais a gente vai à missa e fica distante, a gente sente falta disso, né? A gente sente falta de estar junto. É também um sofrimento que a gente está passando, né? Mas que vai servir para muita coisa, vai servir. Eu tenho visto, tem gente muito nervoso, preocupado, mas tem gente em busca de tranquilizar, em busca de mudar de vida, entendeu? Então, o sofrimento, gente, ele faz parte, né, da nossa vida. E a gente tem que caminhar com esse sofrimento para se tornar forte. Ele não tem nada a ver com a nossa felicidade. A nossa felicidade não está vinculada, né, com o sofrimento, mas está vinculada com Deus, né? Nós temos mais uma mensagem aqui, né? A Ângela mandou uma mensagem aqui para a gente. Concordo, né? As mudanças dependem de nós. Nós não podemos nos acovardar e não agir, né? De fato, nós temos que agir, né? É o que você falou, né? Sobre colocar um filho nesse mundo e acreditar que ele vai ser, né? Acho a semente para o futuro ser melhor, né? Se a gente acredita que a gente pode ter um mundo melhor, a gente tem que colocar isso nos nossos filhos, né? Eu vou ensinar ele que o mundo pode ser bom e ele tem que acreditar nisso, né? Então, eu tenho que acreditar que eu posso fazer isso, né? Exato. A gente tem como preocupação que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, né? E de vez em quando nas palestras, a gente costuma dizer, nossa maior preocupação como cristão não seria que mundo deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós vamos deixar para esse mundo. O que nós vamos passar, né, de valores morais, éticos, sociais, né, cristãos,
Então, toda essa bagagem que nós vamos passar para os nossos filhos, para que eles também, principalmente com o exemplo nosso, consigam melhorar esse mundo que está aí. Porque senão a gente vai na onda. Ah, o mundo está ruim, está tudo ruim, então está tudo ruim, fica por isso mesmo. Né? Se a gente mudar essa postura, né, ou a forma de pensar, não, tem jeito, tem como melhorar. Começa onde? Pelo meu filho. Se o meu filho for um filho melhor, esse mundo um dia vai ser melhor. Sabe, quando a gente tinha as crianças pequenas, era muito engraçado, porque a gente ia trabalhar e chegava lá, as pessoas estavam conversando sobre a novela, estavam conversando sobre um monte de coisa. E eu falava, nós somos ET de Varginha, gente, porque a gente não tinha tempo para ver nada daquilo. Eu não sabia o que passava nem no mundo, porque o meu tempo era de sentar, aquele tempo da noite, que era a única que a gente tinha depois do serviço, sentar para brincar com as crianças no chão, para desenhar, depois mais tarde para fazer as lições, para ter que aprender computador junto com elas e tudo. Então, a gente se dedicava a isso, entendeu? Não é fácil a gente fazer essa opção, porque hoje em dia todo mundo quer ter o seu tempo. A gente quer ter o nosso tempo, a gente quer ter o tempo do casal, a gente quer ter o tempo da mulher. E, na verdade, pega o cachorro. E, na verdade, gente, o tempo é das crianças, é a nossa dedicação. Entenderam? Nós queremos mudar esse mundo, não que a gente vai ser alienado, não é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem mesmo que saber o que está acontecendo, a gente tem que estudar, a gente tem que crescer, mas o foco nosso não pode ser o estudo, o nosso foco tem que ser o céu. Eu falo, se quer caminhar para Deus, olha para o céu. Eduque seus filhos olhando para o céu. Conviva com seu esposo olhando para o céu. Vá à missa olhando para o céu. Faça os seus serviços de pastoral olhando para o céu. Tá? Não, nunca por obrigação, nunca porque o padre pôs, o padre ajudou e você sobrou na coordenação. Sabe, a gente tem que olhar para o céu e nessa santidade que a gente sabe que recebeu, que é esse dom da vida que habita dentro da gente, a gente fazer de tudo para que essa vida que Deus nos deu seja devolvida e que a gente possa, com essa vida, contemplar Deus na sua santidade plena quando a gente estiver junto dele. Entendeu? Silvia, tem uma pergunta aqui, ó. Mais mensagens de boa noite. Até a Tânia está mandando um comentário aqui. Não podemos terceirizar nossos filhos. E o Richard, lá de Jaguariúna, ele está mandando uma pergunta aqui, ó. Qual a maior dificuldade acha que se encontra hoje na criação dos filhos? Eu acho que a maior dificuldade... Eu sou professora, sabe, gente? Então, vou falar para você o que eu estou assistindo e o que eu assisto com os casais. A maior dificuldade é você assumir que o filho é seu. Que as responsabilidades pelo filho e pela criação do filho é seu. Não que a gente vá ter condições de educá-los com o nosso sonho, porque eles têm opinião própria, hoje eles batem de boca com você, mas a maior dificuldade hoje tá, eu vou juntar um pouco da fala, da pergunta do Richard com a da Tânia, essa terceirização.
Passa para a escola certos compromissos que são nossos. Passa para a igreja, passa, sabe, para a catequista ensinar as orações, ensinar esse amor a Deus. Entendeu? Isso está muito difícil. Outra coisa difícil que tá, gente, é eles irem se fechando no mundinho deles, tá? Hoje nós tivemos um probleminha com o Eduardo, que ele foi para o hospital. E lá no hospital tinha uma mãe que estava com algum problema e ela passou o celular para o filho. O filho devia ter uns 4 anos. Gente, esse filho, ele se fechou naquele mundinho, jogando, e ele ficou ali. Não deu trabalho nenhum. Mas eu fico pensando, ele deve fazer isso em casa e a todo momento. Nós assistimos também, nos anos anteriores, a gente às vezes ia almoçar num lugar e a mãe dava o celular para o filho com o celular e a mãe ia tratando. E esse filho fechado nesse celular. Podia estar vendo galinha pintadinha, entendeu? Mas já se cria aquele hábito do meu espaço e que ninguém pode entrar. O que a gente tem visto hoje nos adolescentes, esses espaços deles, parece que você está violando, sabe, a nação, se você entrar nesse espaço desse filho. Então, a gente tem que tentar, não digo que a gente consegue. Eu tenho certeza que eu errei muitas coisas, como mãe, como educadora, mas a gente tem que tentar que este mundo que eles vivam seja aberto, que ele consiga ver o outro, que ele consiga perceber o outro, e mais para frente que ele consiga ajudar o outro. Porque o que eu vejo hoje, eles não conseguem nem ver o outro. Os filhos não conseguem nem ver que os pais estão preocupados, que a avó está doente, que a professora está tentando falar com eles o tempo inteiro. Entendeu? Então, é esse individualismo que está cada vez maior, é uma coisa que eu acho, eu não sou psicóloga, sabe, gente? Mas eu estou falando da minha experiência de vida. É uma coisa que eu estou impressionada de ver. Olha aqui. Alguém está falando aqui, ó. Os pais de hoje estão confundindo educação com escolarização. É verdade. É verdade. E eles estão muito bravos porque eles têm que ensinar os alunos as matérias, e isso não é função do pai. A função do pai é só ver se ele está fazendo ou não, se ele fez direitinho, caprichado, teve esse tempo de escola, entendeu? Estão misturando tudo, né? Estão passando para a escola as funções do pai, o pai acha que tem que fazer a função da escola, e é assim, está tudo muito diferente, mas eu acho que a gente não deve confundir. A gente tem muitos pais que nem alfabetizados são, né? Mas ele pode sentar do lado e olhar se o caderno de ontem é igual ao caderno de hoje. Se o filho progrediu alguma coisa de ontem para hoje, isso ele consegue, né? Então, esse compromisso, o filho ele precisa ver que você está vendo, que você olha para ele, que você olha para esse santo que Deus pôs na tua vida. Ele se sente bem, tá? Ele vai se sentir cobrado. Não, não imagine isso. Ele vai se sentir amado. Meu pai e minha mãe se preocupam comigo, tá?
Mais nossos alguma filhos coisa? precisam se sentir amados, é isso que você falou, né? A gente precisa deixar com que os nossos filhos percebam o amor que a gente tem por eles, né? E quando a gente vê uma gestante, né, que espera o seu filho, né, que está ali naquele momento de ansiedade, de angústia, né, o tema até nos fala que o que nós podemos fazer para ajudar uma gestante, né, que fazer como Maria fez, que foi até Isabel e foi ajudá-la. Ela não viu, né, qual que era o estado que ela estava, né, ela enxergou o outro ser que precisava de ajuda, né? Às vezes a gente não consegue enxergar que o outro ser está precisando de ajuda. Muitas vezes é o nosso filho, a nossa filha, né, que está precisando da nossa ajuda, né? Que a gente possa também tentar ver nas mães gestantes que esperam ansiosamente pelos seus filhos, né? Que ela também tenha fé que o seu filho vai construir um mundo melhor, né? Que a gente tem fé em Deus e a gente entrega nas mãos dele essas gestantes no dia de hoje, né? Que elas possam transmitir o amor de Deus, o amor de Maria para essas crianças. E eu queria só falar que esse amor não é um amor. Eu queria falar que esse amor, Érica, não é esse amor de cuti-cuti de hoje. Esse amor de toalhinhas, esse de babadinho, sabe? O amor de mãe, o amor de pai tem que ser aquele amor forte, sabe? Eu tenho uma frase e eu esparramo para todo lugar de autoria minha. Olha só. Ninguém merece um pai e uma mãe pamonha. Ninguém. Porque quando você precisa de alguém, você quer um pai forte, você quer uma mãe forte, você quer aquela mãe que você pode contar com sim ou com não, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar para a nossa vida. A gente tem que ser forte para ensinar os nossos filhos a ser forte, entendeu? A gente tem que fazer como Maria, crer e suportar todas as dores, todos os sofrimentos e estar de pé. Estar de pé diante da cruz. Estar de pé diante do sofrimento. Para que os nossos filhos possam olhar e falar: nossa, se minha mãe consegue, eu consigo também. Se o meu pai dá conta, eu dou conta também. Esse mundo vai mudar porque meu pai sempre trabalhou para esse mundo mudar e a minha mãe também. Eu também vou fazer diferença nesse mundo. Bom, muitas mensagens, boa noite, bastante gente acompanhando a gente pelo Facebook, né? A gente é principiante de live no Facebook. A gente agradece, né, a participação de todos que nos acompanharam. Eu acho que não tem mais perguntas. Silvia, se você quiser colocar mais alguma coisa, quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. O que eu gostaria de fazer agora é que a gente pensasse nos nossos pais, né? Pensasse nos nossos pais e quanto amor e quanto firme eles foram ou não conosco, mas pensar que nós fomos os presentes dos nossos pais. E para toda mulher, para todo pai que aí for pai, for mãe, também pensar nos nossos filhos como presente de santidade de Deus. Não é qualquer presente, não. É o melhor que Deus tinha para nos dar. É o maior, é o mais bonito, é o brilhante, é o nosso filho. Entendeu? Então, eu queria agradecer a Deus por este momento, agradecer a intercessão dos anjos, né? Hoje, dia dos nossos anjos de guarda, que estiveram conosco, e que nessa nossa singela apresentação que foi, Deus possa fazer diferença na nossa forma de pensar
E que a gente, cada vez que olhar para os nossos filhos e para os nossos pais, a gente possa contemplar essa santidade que foi presente de Deus. A gente é presente para eles, eles são presente para nós. Podemos rezar uma Ave Maria, Érica? Podemos sim, Silvia. Então, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus possa nos abençoar com a sua graça, com a sua bênção e com a sua santidade, para que a gente um dia chegue lá, ó, no céu, olhando para o céu, se Deus quiser e se Deus permitir, com toda a nossa família diante de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, A gente então. queria agradecer a vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? Que dê uma boa recuperação para o Eduardo. E que vocês possam continuar nessa caminhada de partilhar, né, essa vivência, né, e aquilo que Deus colocou no caminho de vocês, né? Se vocês estão partilhando alguma coisa é porque Deus fez assim, né? Foi assim que Ele colocou nas tuas mãos, né? Esse acompanhamento que vocês fazem com os casais, né? Com tanto carinho que tem, né? E atendem ao nosso chamado como pastoral familiar nos encontros de noivo, hoje nessa live. Queria muito agradecer a participação, a disponibilidade de vocês. Que Deus abençoe. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Deus Fiquem abençoe. com Deus. Deus abençoe. Tchau. Amém.